de maio de 1932, Lampião passou por Curituba, região de Canidé, a caminho da Serra Negra, na divisa de Sergipe com a Bahia, a fim de se encontrar com João Maria e seu irmão Piduca, donos de imensas fazendas nos dois estados. O interesse de Lampião em conhecê-los era estratégico. Eles eram irmãos do tenente Liberato, chefe de volante, e de João Batista Carvalho, delegado da Serra Negra. O encontro seria na fazenda São Clemente. Como pretendesse demorar alguns dias ali, Lampião mandou esconder umas celas e arreios dentro de umas macambiras na fazenda Couro, à beira do Riacho do Cachorro, abaixo de Santa Rosa do Hermiro. Morava naquelas redondezas um rapazinho chamado Temístocles, filho de Mané José. O moço, como os irmãos, é um caboclo quase que primitivo. O mato era seu mundo. Dele retirava o sustento de sua vida. Todo dia, desde o raiar ao pôr do sol, lá estava aquele campônio aselvajado, de vereda a vereda, de canto a canto, rastejando, bispando, farejando a vida e os segredos da mataria. Num bendito dia, ele passa onde as celas estão enterradas, desconfia daquelas folhas de macambira espalhadas por alguém interessado em esconder alguma coisa. O que seria aquilo? Aquela cesta de gado sempre foi limpinha? Alguém espalhou aquelas folhas. Quem? Curioso, foi investigar. Começou a cavar e logo encontrou as celas e os arreios. O matuto jamais poderia imaginar que aquele inesperado achado era o início de uma medonha tragédia que iria enlutar todo aquele mundo caipira. O rapaz retorna à sua casa e conta a seu pai a sua descoberta. Mané José o aconselha a ir se orientar com Totonho de Ana Rita, um senhor de muitas posses, proprietário das fazendas Juazeiro, Poço do Touro e Lagoa da Boa Vista. O fazendeiro, muito respeitado e considerado naquelas brenhas sertanejas, é procurado e cientificado da novidade. De sua orientação nasce uma desgraça de enormes proporções. Seguindo seu conselho, o rapaz, acompanhado de Diniz, o Diniz José dos Santos, vai apanhar as coisas enterradas, levando-as até Serra Negra e entregando-as ao delegado João Batista Carvalho, irmão de João Maria e do tenente Liberato. A tragédia toma corpo. Totonho, não se sabe o motivo, trai a confiança que nele depositavam os moradores daquelas terras fronteiriças. Numa decisão infeliz, deixou de ser amigo e conselheiro para se tornar num traidor. Com a finalidade de angariar prestígio junto a Lampião e seu bando, delata os dois caipiras. Ao chegar no coito, pediu para falar com Lampião e foi logo dizendo: "Capitão, descobri quem empanhou as coisas do senhor. Foi Temísto, filho de Mané José." Virgulino fica enfurecido. Manda chamar o cangaceiro Gato e vai logo ordenando: "Gato, eu tenho que cuidar de outro problema. Chame uns homens e resolve isso pra mim. Vá ao Couro e ache esse tal de Temísto. Dá uma lição nele e nem quem mais for preciso. Esse povo nunca aprende. Depois diz que cangaceiro é que não presta." O cangaceiro não se demora. Escolhe os companheiros que irão acompanhá-lo na macabra missão. Os escolhidos são Azulão, Medalha, Cajueiro e Suspeita. O grupo está formado. Gato é o chefe. Os verdugos irão prazerosamente ceifar as vidas daquela pobre e infeliz gente. As ordens recebidas foram duríssimas. Seriam finalmente cumpridas. Os convocados para aquela macabra tarefa eram ferozes homicidas, homens que sentiam especial prazer em matar. Preparados e prontos, viajam. A malta sangrenta chega à fazenda Monte Azul, prende o seu proprietário, o senhor Antônio Monteiro, sua esposa Dona Maria e uma de suas filhas, Olímpia, que traz no colo um filhinho de apenas alguns meses de vida, batizado com o nome de Odilon. Monteiro é carregado, passa por medonha humilhação, é amarrado na sela de um animal. A esposa e a filha são afrontadas e ameaçadas de morte. Pelo menos um alívio. As ameaças não foram consumadas e nem as mesmas foram levadas prisioneiras. A noite avança. A desgraça se avizinha dos habitantes daquela sofrida região. Olímpia, desesperada, encontra forças para tentar salvar sua gente daquela gravíssima situação.
Assim que os bandidos se retiram, corre à procura do irmão Ventura, vaqueiro na fazenda Bonito. O mano é avisado da desgraça que se abateu sobre o seu pai. Fica desesperado. Sabe-se que nada pode fazer pelo velho, seu destino está nas mãos de Deus. No entanto, é um rapaz de coragem. Iria avisar aos amigos do perigo que eles estavam expostos. Os filhos de um condenado se tornam missionários da vida. A primeira providência foi seguir para a fazenda Santo Antônio. O seu proprietário, um caipira conhecido pelo nome de Mané Fulô, estava correndo sérios riscos de vida e tinha que ser urgentemente avisado. O galo canta, já é madrugada, os mensageiros da vida chegam. Fulô é avisado, acorda a esposa e os filhos e apavorados fogem para o mato. Toda a vizinhança estava à beira de um abismo e teria que ser notificada. Nem 10 minutos haviam se passado quando a cabroeira chega e cerca a fazenda. A casa está deserta. Seus moradores fugiram. Raivosos, sem poderem refrear seus desejos homicidas, os bandoleiros se vingam na miúnça, ovelhas e bodes. Vão ao chiqueiro e matam toda a criação que ali se encontra. Os parceiros da morte não se dão por satisfeitos. Só depois de destruir por completo a fazenda é que vão embora. A próxima visita seria justamente o couro. Chegam no descambar da tarde. Mané José havia sido avisado. Reuniu a família e se embreou na mataria. Antes, porém, vaqueja as vacas de cria, aparta os bezerros e ainda tem tempo de prender as cabras no chiqueiro. A malta sangrenta vem chegando. Os verdugos não encontram uma única pessoa, enlouquecem de ódio, vingam-se nos animais, vão ao curral e matam as vacas Chita Nobre, Boa Sorte e Regalo. Não esquecem de ir até o chiqueiro, não perdem tempo, sangram 75 criações. Chega a noite, ali mesmo pernoitam. O prisioneiro Antônio Monteiro é amarrado no esteio do telheiro. Os assassinos encontram uma zabumba e uma caixa. Aproveitam os instrumentos e com eles fazem uma algazarra, bebendo e farreando até o amanhecer. Nos ermos da caatinga, os que fugiram escutam a batida forte da zabumba e o som fanhoso da caixa. Mané José não mais retornou à fazendinha. Correu para o saco do Ribeiro, Ribeirópolis, indo residir na fazenda Batinga e nunca mais, nem ele nem a sua Josefa retornaram aos campos do seu sertão amado. Vida infeliz a vida do camponês que viveu nos tempos do cangaço. Ventura, Olímpia, Mané Fulô e agora Bilé percorrem todos os cantos sertanejos. Seus amigos precisam ser avisados da desgraça que deles se aproxima. Os apavorados matutos seguem para a Lagoa do Capim. É lá que reside o companheiro Alfredo. O sertanejo não está em casa. Tinha ido visitar filhinha, sua amante, na Lagoa do Tingui. Dona Francisca, esposa de Alfredo, se agonia. Manda um de seus filhos, um garoto de apenas 13 anos de vida, chamado Galdino, avisar ao pai. O caipira é avisado. Mesmo assim, resolve não abandonar a sua casa, dizendo que não iria deixar suas filhas à mercê dos bandoleiros caso os mesmos aparecessem. Galdino fica ao lado do pai. Os cangaceiros despontam na malhada. Monteiro acompanha-os. Está amarrado ao animal que o transporta. Alfredo não acredita no quadro que se depara à sua frente. Não pode ser. O que está vendo não passa de uma miragem. Um terrível pesadelo. Tinha que acordar. Não podia ser verdade o que seus olhos viam. Aquele homem tão bom e justo, correto e decente. Um sertanejo de brio naquela horrenda situação. Impossível, aquilo não era uma realidade. Mas era. Antônio Monteiro ali estava, preso, amarrado a um cavalo, certamente condenado a uma brutal morte. O que Alfredo está vendo é tão dramático que esquece da sua própria situação. O prisioneiro não parece vir montado, parece estar sendo carregado como se fosse um fardo. Está caído em seu próprio sofrimento. Seu corpo está inchado e deformado, fisicamente e espiritualmente ultrajado. Um fantasma. Um espectro humano saído das profundezas do mundo do sofrimento. Os verdugos chegam, desmontam e perguntam grosseiramente: cadê o dinheiro?
Ah, pois não, senhor. Sim, o que eu tenho tá naquele baú. Responde amedrontado o matuto. Sequiosos, os cangaceiros adentram a velha casinha. Com avidez procuram os minguados tostões do caboclo. Mesmo apavorada, Fiinha aproveita o descuido dos cabras e corre, indo se esconder no chiqueiro dos porcos, e dali consegue escapulir caatinga fora. Obcecados pelo saque, os bandidos não percebem a fuga da agoniada mulher. O pobre sertanejo imagina que os cangaceiros desejam somente o dinheiro, pura ilusão. Ele e seus meninos são presos. A turba amaldiçoada viaja. Agora levam 3 condenados, Antônio Monteiro, Alfredo e Galdino. Monteiro está vencido, não suporta tanto sofrimento, implora para que o matem logo. Sem forças, enfraquecido em virtude dos padecimentos, se arria e cai por cima de uma raiz de pereiro. Havia chegado ao limite supremo de sua resistência. Os assassinos cangaceiros olham sem nenhuma piedade para o infeliz que geme trespassado de dor. Talvez Azulão tenha sentido um estalo de misericórdia em seu enegrecido coração. Manda que Galdino dê um pouco de água ao moribundo. O menino enche uma caneca com o precioso líquido que está no cantil do próprio cangaceiro e caminha na direção do inditoso. Quando estira a mão para colocar a caneca na boca do coitado, uma monstruosidade acontece. Antônio Monteiro não chega nem a tocar na água. O próprio Azulão, que dera a impressão de ter se apiedado do infeliz, puxa da cinta o seu parabelo e atira no garoto, matando-o sem dó nem piedade. Atinge o coração do menino, que cai no chão fulminado. Está morto. Era pouco, precisava mais. Aponta a arma para Monteiro e aperta o gatilho. Uma surpresa. A homicida pistola não dispara. Medalha e Cajueiro pilhariam com o feroz companheiro. As gargalhadas dizem ao monstro que joguem aquele pedaço de ferro velho no mato e, com ares de vitória sobre o compasso, sacam seus mortais instrumentos de morte e atiram no desvalido. Outra surpresa. Não se escutam os estampidos. Também suas armas não dispararam. Por que as pistolas não dispararam? O que estava acontecendo? Será que aquele sertanejo tinha o corpo fechado? Assim pensando, Azulão aponta sua arma para o alto e o disparo zuniu na mataria. Olha para os parceiros e diz: esse peste tem o corpo fechado. Pera aí que eu tenho remédio para essas coisas. Puxa seu facão e, sem nenhuma compaixão, arranca-lhe a cabeça. Não existem palavras para descrever o sofrimento e a agonia de Alfredo. Impotente ver seu filho caído no chão, varado pelo balaço do monstruoso bandido. Grita alucinado, implora: me mate, bando de covardes! Vocês são os assassinos, miseráveis, covardes! Quer morrer junto com o filho que ali está, assassinado, estendido numa poça enorme de sangue. Ao lado, o corpo sem cabeça de Monteiro se batendo pelo chão ressequido daquele infeliz sertão. Seus rogos não foram ouvidos pelos carrascos. Ainda não era tempo, sua hora não havia chegado. Os mortos ficam insepultos, a sinistra viagem prossegue, caminham na direção da fazenda Pelada. No trajeto encontram e prendem um doente mental, um coitado conhecido como Zé Bonitinho. Chegam na Pelada. O vaqueiro Clemente está acompanhado de 2 filhos, João e Doroteu. Gervásio, um outro filho, havia saído quase naquele instante para o mato caçar algumas cabras. Os outros filhos estavam na roça. O pai e os que estão em sua companhia são imediatamente presos. As celas e a traição de Totonho de Ana Rita estão empapando de sangue o chão sertanejo. Clemente é um veterano e habilidoso vaqueiro. Há muitos anos trabalha naquela fazenda. Ali nasceram e se criaram todos os seus filhos: Antônio, Miguel, Terto, João, Doroteu, Gervásio, Toinha, Isabel e Maria. Desventuroso foi aquele dia. A Súcia estava ensandecida. Também aquela família havia caído nas garras funestas dos brutos que infelicitavam os sertões. Abobalhados, sem saber realmente o que estava acontecendo, o vaqueiro e seus filhos não entendem o motivo daquela inesperada e angustiante situação. Clemente, com a fala trêmula de tanto pavor, pergunta: gente, o que fizemos? O que fizemos?
A resposta que recebeu foi de uma ferocidade inimaginável. Os monstros apontam-lhe suas armas e atiram em seu corpo. Era pouco, precisavam mais. Assim que o velho caiu com o corpo varado de balas, se voltam para Doroteu e não dão tempo nem que o rapaz lamente a morte do pai. Enchem também seu corpo de balas. A hora final de Alfredo havia chegado. Faz companhia aos 2 mártires da pelada. Sua vida é arrancada desse mundo pela feroz brutalidade daqueles homicidas. Estão estendidos no telheiro da fazenda 3 corpos, 3 vidas que iriam se juntar ao numeroso contingente dos que pertenciam ao doloroso quadro dos mortos pela sanha assassina dos carrascos das Caatingas. João, o outro filho de Clemente, a tudo assistiu. Sem esboçar nenhuma reação, viu o pai, o irmão e Alfredo baleados e mortos, seus corpos estendidos no chão duro do telheiro, o sangue escorrendo pela estradinha. 2 lágrimas desceram no seu sofrido rosto. Os cangaceiros se retiram, carregam Zé Bonitinho e João. As ordens de Lampião estavam sendo exageradamente cumpridas. O destino agora era o São Clemente, a fabulosa fazenda do tenente João Maria da Serra Negra. O desejo de matar ainda não havia sido saciado. Precisavam de mais sangue. Matar, ceifar vidas, infelicitar os lares e as famílias era um prazer incontrolável daqueles monstros sanguinários. Apesar do nome e fama de João Maria, os moradores de São Clemente, avisados do perigo, cuidaram em se retirar da propriedade, fugiram para a Caatinga. Os agentes da desgraça chegam. A grande propriedade está deserta, os criminosos querem sangue. Chega a vez de Zé Bonitinho e ela chega com requintes animalescos. Os bandidos mandam que o demente se deite no telheiro da fazenda e use a ombreira da porta como se fosse um travesseiro. O coitado, sem atinar o que lhe estava reservado, deita-se e encosta a cabeça no batente e, sem nenhuma piedade, um dos bandoleiros arranca o facão da cintura e corta a cabeça do infeliz. Anoitece e o bando acoita sob a proteção das pedras do riacho. Após um dia de tantas perversidades, sente fome. O café está sendo preparado. Antes, porém, teriam que satisfazer a última necessidade: matar o derradeiro prisioneiro. Tirar a vida de João. Assim foi feito. João foi o último dos 7 mártires daquele dia em que o sertão do São Francisco se cobriu de luto e dor. Aquele 13 de junho de 1932 é um marco histórico que atesta claramente o tamanho descomunal do sofrimento, agonia e dor de um povo, o povo sertanejo, o povo caboclo do sertão.